Aqui estamos de novo, agora sim, para compartilhar convosco a palavra de Deus. O lema desta manhã que me propus, depois de orar e sentir da parte do Senhor, é falar-vos sobre uma oração bem-sucedida. Há pessoas que acham que Deus tem que responder a tudo, a todos, e da forma como nós queremos e desejamos. Em primeiro lugar, quero dizer que Deus é soberano e que Ele não é obrigado a responder a ninguém. Como todos nós sabemos, um dos atributos de Deus é a sua soberania. E Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. E também outra passagem em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim: O qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. E ainda Efésios diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E Efésios, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 1 e no versículo 11, diz também: Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A minha preocupação, e antes de entrar no tema que me propus, é ensinar corretamente aquilo que a Bíblia nos ensina. Hoje nós encontramos muitas pessoas que ordenam a tudo e a todos e acham-se no direito, inclusive, de ordenarem a Deus para que Ele faça isto ou aquilo. Mas nós não encontramos base nas Sagradas Escrituras que nos dê o direito de ordenarmos a Deus qualquer coisa que seja. Nós não podemos exigir nada a Deus. Nós sim podemos orar a Deus. Nós sim podemos levar as nossas petições a Deus e devemos levar as nossas petições a Deus. Mas Deus é soberano. Ele faz como quiser, como achar que é a melhor forma. Ele tem os seus propósitos. E sabe, há muitos que ao utilizar este tipo de expressões tornam-se arrogantes. E não só arrogantes, mas estão a dizer heresias completamente fora dos ensinos de Cristo. Ou seja, chegamos a uma conclusão. É impossível mandar em Deus. Ou seja, nenhum de nós, nem tu, nem eu, podemos mandar em Deus porque Ele é soberano. Hoje encontramos pregadores, cantores, que constantemente afirmam: eu ordeno isto ou aquilo, eu declaro, eu profetizo, ou também ainda vão mais longe dizendo: irmão, profetiza para o irmão que está ao teu lado. Quando na verdade a ordem não saiu de Deus. Logo estão a mentir, fazendo assim da profecia um ato humano, quando a verdadeira profecia é um ato divino, é um dom espiritual. De outra forma, tornamos-nos falsos profetas. Podemos animar-nos, isso sim, uns aos outros, com versículos bíblicos, sem os retirar do contexto. E animo cada um de nós, e é aquilo que estamos a fazer, a animar-nos uns aos outros com versículos, com a palavra de Deus. Sabeis todos que da boca para fora, todos somos livres para dizer e ordenar o que queremos. Mas a verdade é que a realidade bíblica é outra. Do ordenar ao acontecer vai uma grande distância. Seria bom que os que dizem que são filhos de Deus entendessem o seu papel de filhos e não de pai nem de chefe. Nós não somos o chefe, nós não somos a cabeça, nós não somos aqueles que damos as ordens, mas queremos receber as nossas ordens de Deus. Aleluia. Então o facto de pedirmos algo a Deus não nos dá o direito de pensarmos que o iremos receber. Muitos usam a passagem bíblica de Marcos 10, 24,
onde está escrito a palavra tudo, tudo. E creem que por aparecer lá a palavra tudo, estão no direito de exigir a Deus o que querem. E a palavra diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, em base deste versículo, criaram uma doutrina que não coincide com as palavras bíblicas, como, por exemplo, o modelo da oração, o Pai Nosso. Como todos sabem, e penso que o Pai Nosso é a oração mais conhecida, inclusive muitos de nós a temos memorizada, e o Pai Nosso começa por dizer: venha o teu reino. Ou seja, não venha o meu, nem o nosso reino. Venha o teu reino. Depois diz: faça-se a tua vontade. Não diz: faça-se a minha vontade. E depois diz: assim na terra como no céu. Então, tudo parte de Deus e nenhum de nós tem o direito de exigir nada ao Senhor. Sabem, muitos pregadores dizem que tudo que uma pessoa quiser pedir a Deus, se pedir com fé, vai receber. Bem, a Bíblia não diz exatamente isso, porque Deus pode-se achar no direito de não nos responder de acordo com aquilo que nós queremos. E de acordo com o ensino da palavra de Deus, nós temos que ter pedidos coerentes dentro da vontade de Deus. Essa é sim a petição que Deus concede. Faça-se a tua vontade. Ora, se eu estou a pedir uma coisa a Deus que não é da vontade de Deus, como é que Deus vai alterar e vai dar aquilo que não é da sua vontade? Muitas vezes até estamos a pedir coisas para a nossa vanglória, para alguma maneira estarmos em lugares onde Deus não quer que estejamos, mas nós continuamos a insistir, a querer e a pensar que Deus tem que obedecer àquilo que nós mandamos. Podemos verificar no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 24, que diz assim: e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Inclusive, há momentos que nem sequer nós pedimos e Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, nos dá aquilo que nós precisamos e nós nem sequer ainda tínhamos pedido algo a Deus. Vejam a maneira fantástica como Deus trabalha. Porque se há alguém que conhece todas as coisas, conhece os nossos corações, conhece as nossas necessidades, esse é Deus. Amém. Mas eu quero vos dizer também que às vezes Deus diz que não. Deus diz que não. Sim, Deus diz que não, às vezes, aos nossos pedidos de oração. E nós temos exemplos bíblicos. Vejam, por exemplo, Paulo, que pediu a Deus 3 vezes que lhe fosse afastado o espinho da carne. E sabe o que é que Deus fez? Não o afastou. Alguns dirão: como é que é possível? Paulo, um homem de uma grande obediência. Paulo, um homem que estava disposto a morrer pelo Evangelho. Paulo, um homem que não achava que a sua vida fosse importante, o importante era obedecer a Deus, agora pede a Deus, faz um pedido a Deus, e Deus nega-se a responder ao seu pedido. E podem verificar lá em 2 Coríntios 12, 8 a 9, e passo a ler literalmente, porque para nós a palavra de Deus é a coisa mais importante. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, esse tal espinho. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Apesar da capacidade, do dom de cura dado por Deus a Paulo, e nós temos aquele caso em Atos dos Apóstolos, mesmo lá no fim do livro, no capítulo 28, versículo 9, que diz que os demais enfermos da ilha eram trazidos e foram curados, e Paulo impôs as mãos, e Paulo orou por eles, e eles foram curados por Deus. Aparentemente, ele não pôde curar Epafrodito. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 25, diz assim: julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador,
e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele tinha saudades de vós todos e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente, pois de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aqui vemos que a cura não foi momentânea, não foi logo, houve um tempo de espera. Isto não fez com que Deus não o curasse, que acabou por o curar, mas também encontramos Erasto, ficou em Corinto, e Trófimo, Paulo deixou-o doente em Mileto. Veja lá, um homem que era usado por Deus para orar, para cura, e agora deixou um dos seus companheiros doente em Mileto, ou seja, não aprova Deus naquele momento estender a sua mão sobre Trófimo. Veja lá em 2 Timóteo 4:20. Também podemos ver que não foi a falta de fé que trouxe a doença a Jó. Há muita gente que não gosta deste versículo, mas a minha Bíblia, que é a vossa Bíblia, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E a Bíblia diz, Jó 1:1, era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Imaginem, um homem que andava, que vivia de acordo com o coração de Deus. E logo mais vem uma doença sobre a vida deste homem. Ninguém tem o direito de dizer que este homem não acreditava em Deus, que este homem não tinha fé, que este homem não era fiel, não era leal, não era justo, porque a Bíblia diz precisamente o contrário. Seria bom que os teóricos se calassem e deixassem mais Deus operar. Seria bom que os chamados homens e mulheres que apenas propagam heresias falsas o deixassem de fazer também nestes dias e tivessem mais respeito à palavra de Deus, mais respeito ao Deus da palavra. Isso seria fantástico. Então, além disso, se a fé daquele que recebe fosse a única condição para que o milagre acontecesse, então nenhum dos mortos que Jesus ressuscitou teria voltado à vida, porque nenhum desses mortos teve fé para ser ressuscitado. Encontramos Lázaro. Que fé poderia ter Lázaro para ser ressuscitado? O filho da viúva de Naim, que fé teria que ter para ser ressuscitado? Foi apenas a misericórdia de Deus, o amor de Deus por aquelas pessoas. Então dizer que Deus só opera se vê fé nos corações, nem sempre é verdade. Eu vejo aquele paralítico que foi levado por aqueles 4 homens. Afinal de contas, quem tinha fé? Eram aqueles 4 homens, não era o paralítico. O paralítico apenas foi levado pelos seus amigos. Mas Deus estendeu a sua mão de misericórdia e também o curou. Finalmente, quando se considera o restante das Escrituras, além da fé, há muitas condições colocadas nas promessas de Deus para a resposta a uma oração. Uma delas é permanecer nele e permitir que a sua palavra permaneça em nós, como está escrito em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra de Deus tem que habitar nos nossos corações. A palavra de Deus tem que ser o fogo que arde no nosso interior para declararmos essa mesma palavra e acreditarmos que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Não podemos pedir mal, não podemos pedir segundo o nosso egoísmo. É por isso que Tiago disse no capítulo 4 e no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. Além disso, temos de pedir segundo a vontade do Senhor. 1 de João 5:14, e diz assim a bendita palavra do Senhor, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, repare bem o que diz a Bíblia, segundo a sua vontade. Assim que é bom que aprendamos a pedir de acordo com a vontade de Deus e nunca pedir algo que contrarie a vontade de Deus. Diz assim, ele nos ouve. Versículo 15,
E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Quais coisas? As coisas que são pedidas de acordo com a sua perfeita e boa vontade. Não de acordo com a tua ou com a minha vontade. É verdade que alguém disse que os cristãos que têm Jesus, que andam com Jesus, que 90% daquilo que fazem e dizem é de acordo com a vontade de Deus. Até acredito. Mas, irmãos, os outros 10, é bom que os submetamos à vontade de Deus e deixemos que tudo o que dizemos e fazemos seja de acordo com a sua vontade. Até mesmo Jesus orou da seguinte maneira: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E veja a grande verdade que está neste versículo. Todavia, não seja como eu quero. O próprio Jesus está a dizer ao Pai que não seja como Ele quer, como Ele pensa, como Ele deseja, mas como tu queres. Como é que alguns são tão arrogantes que exigem a Deus sem lhe dizer: seja feita a tua vontade? Queridos amigos, queridos irmãos, povo de Deus, vamos dizer a Deus: faça-se a tua vontade. É verdade que podemos pedir isto ou pedir aquilo, mas devemos acrescentar: Senhor, faça-se sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. É importante que a vontade de Deus ela seja estabelecida nas nossas vidas, em cada igreja local, em cada congregação, porque isso é o mais importante. E nós queremos que a vontade de Deus neste tempo seja feita em todas as coisas. Por isso devemos orar com inteligência, devemos orar colocando Deus sempre no primeiro lugar, porque Ele é o único que é digno de ser adorado, respeitado, reverenciado, porque Ele verdadeiramente é o nosso Pai eterno. Amém. E se Jesus teve este detalhe de dizer a Deus: faça-se a tua vontade, quem és tu para não fazeres o mesmo? E sabeis que esta oração está em Mateus 26, 39. Jesus, portanto, não disse ao Pai, como nós vemos hoje muito pregador: eu te ordeno, eu te mando, mas sim, se é possível. Essa deve ser a nossa atitude. Seja feita a tua vontade. Esse deve ser o propósito. Com efeito, sempre essa condição, se for da tua vontade, tem de ser afirmada, tem que estar implícita, excepto nas promessas incondicionais de Deus. E há promessas na Bíblia que são incondicionais. É a última palavra de Deus. E quando é a última palavra, é mesmo a última palavra. Então recordemos que mesmo assim, a oração não é um recurso mediante o qual Deus nos serve a nós. Eu vou repetir uma vez mais esta grande verdade. A oração não é um recurso mediante o qual Deus nos serve a nós. A oração não é um meio pelo qual conseguimos que toda a nossa vontade se faça nos céus, mas é um meio pelo qual Deus faz com que a sua vontade se faça na terra. Vou repetir uma vez mais. A oração não é um meio pelo qual conseguimos que toda a nossa vontade se faça nos céus, mas é um meio pela qual Deus faz com que a sua vontade se faça na terra. É importante permanecer em Cristo e ter as palavras dele dentro de nós. Isto significa que conduzimos as nossas vidas sobre o seu comando, descansamos nele, ouvimos o que ele nos tem para dizer. Assim, e só desta maneira, estaremos aptos a pedir a Deus qualquer coisa que desejarmos e ele responderá: aqui está outra vantagem. E diz o apóstolo João: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5, 14. Deus
responde às nossas orações de acordo com a sua vontade, a sua santidade, a sua soberania e o seu amor por nós. E Filipenses, o apóstolo Paulo escrevia a esses irmãos, dizendo-lhe no capítulo 4, versículo 5 a 7, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentando os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, este não é o tempo de andarmos ansiosos. E eu gostaria que nenhum irmão, a começar por mim próprio, a minha família, nenhum de nós, devemos andar ansiosos, mas devemos continuar a orar e a suplicar a Deus, porque Deus tem a resposta. Amém. Disto, nenhum de nós tem a dúvida. Só Deus tem a resposta para este tempo. Só Deus tem a solução para este tempo. Os homens já demonstraram que demoram muito, que não sabem como. Então é tempo dos homens recorrerem a Deus. É tempo dos homens se humilharem debaixo da potente mão de Deus. É tempo daqueles que se dizem ateus agora clamar a Deus e pedir-lhe misericórdia e perdão pelos seus pecados, porque Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Deus não tem ódio como alguns têm ódio por Deus. Deus não deseja mal a ninguém como alguns desejam todo o mal para Deus e culpam a Deus da situação que estão a passar e esquecem-se que esta situação nasceu no coração dos homens. Esta situação nasceu nos laboratórios dos homens. Esta situação nasceu da maldade dos homens. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, está curando, está ajudando, está dando a graça, está dando a inteligência e a capacidade para os homens fazerem alguma coisa. Alguns gritam e protestam. E o que é que Deus está fazendo? Está fazendo muito, porque Deus deu-nos a nós a capacidade de escolher e o homem tem escolhido os seus maus caminhos, o homem tem escolhido ir contra aquilo que Deus criou, ir contra a sua palavra. Mais do que nunca hoje há uma perseguição atroz aos cristãos, à palavra de Deus, ao cristianismo. E onde é que estão os verdadeiros cristãos? Que Deus nos ajude. Culpa-se Deus, culpa-se tanta gente, mas ninguém está a culpar a China. Ninguém está a culpar os meios económicos, ninguém está a culpar os oportunistas. Que Deus tenha misericórdia e quero-vos dizer que Ele sim tem misericórdia. Quero-vos dizer sim que Ele tem amor, muito amor, muito amor e está dando a oportunidade a todos os homens que se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus também não tem que responder logo, mas sim quando Ele quer. Quando Daniel estava com um propósito de oração e jejum de 21 dias, a resposta demorou a chegar, como nós verificamos em Daniel, capítulo 10, versículo 12 a 13. Observe que a resposta à oração de Daniel deveria ter vindo bem antes, mas o diabo lutou para que ela demorasse. E possivelmente Daniel parasse de orar. O inimigo quer fazer com que a igreja não acredite mais no poder da oração e desistamos. E até que reclamemos a Deus para pararmos de buscar. Mas é quando a igreja tem que orar mais. É quando a igreja tem que buscar mais a face do Senhor e reconhecer que necessita do Senhor da igreja, porque ainda hoje o Senhor da igreja é Jesus Cristo. E Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto ataque Deus está a permitir, é verdade, mas vai chegar o fim. Mas a igreja tem um futuro glorioso. Nós aguardamos o aparecimento em glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E se entretanto o Senhor nos vier buscar, aqui estamos para ir com Ele e gozar eternamente na sua presença. Fiquemos a cada dia na paz do Senhor. E hoje, agora sim, vou ao texto que me propus. 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Jabes foi mais ilustre
e noutras versões está mais respeitado do que seus irmãos. E sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, ou seja, orou a Deus, dizendo: oxalá me abençoes. E outras versões dizem: abençoa-me e estende as minhas terras, ou estende os meus termos, que a tua mão seja ou esteja comigo, e faças que do mal, guardando-me, eu não seja afligido. Noutras versões está: livra-me de dores. E diz: e Deus lhe concedeu, ou seja, Deus atendeu ao seu pedido, àquilo que ele pedira. Afinal, o que este homem fez é o que nós podemos fazer. Ora, usar a oração para falar com Deus, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Em primeiro lugar, diz que Jabes foi o mais respeitado de seus irmãos. Ou seja, ele era diferente dos seus irmãos, era um homem que temia a Deus, e também, nestes dias, os verdadeiros filhos de Deus devem marcar a diferença na sua casa, na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho, porque aqueles que temem a Deus têm a obrigação de marcar a diferença pela positiva. Devem ser de bênção para os outros. A segunda situação é que Jabes não se conformou com a sua situação. Ou seja, o seu nome, cada vez que era pronunciado, era um nome feio. O homem das dores, o homem do sofrimento, o homem do lugar seco. Imaginem se alguém chamar-se com um nome tão feio. Ele podia até ter ido ao psicólogo para ser tratado, porque o seu nome era tão feio. O seu nome não era, de alguma maneira, muito digno. Mas foi este nome que a mãe lhe pôs. Provavelmente a sua mãe até não o desejou, porque sofreu tanto, e não diz que a mãe ficasse muito entusiasmada. A Bíblia não diz nada sobre isso. Mas a verdade é que o nome que lhe pôs ao seu menino não era o melhor nome para ele. E parecia um estigma que estava sobre ele. Mas sabe uma coisa? Diz que ele invocou o nome de Deus. E nós temos que marcar a diferença invocando o nome do Senhor. E a verdade, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E foi desde esse dia, quando tu invocastes o nome do Senhor, pediste que o Senhor fosse Senhor da tua vida, Salvador da tua vida, que tu passastes a ser um filho e uma filha de Deus. O invocar traz bênção para a nossa vida. E nesta invocação, Jabes pediu ajuda, pediu uma bênção ao Senhor. Então ele não ficou agarrado àquele estigma do nome tão feio e dizendo: há que ver, sou um desgraçado desde que nasci, esta é a minha sina, este é o meu futuro. Não! Ele acreditou que o seu futuro estava nas mãos de Deus. E nós temos que acreditar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, o teu futuro não é um prejuízo para ti. O teu futuro é um ganho se efetivamente ele estiver nas mãos de Deus. Amém. E é verdade que ele pediu outras coisas, pediu que o seu território fosse alargado, e é interessante que a Bíblia diz em Provérbios que a bênção de Deus é aquela que nos enriquece. Também em Salmo 115, 13, 14 diz que Deus abençoa os que o temem. Também em 3 de João, versículo 2, diz que Deus deseja abençoar-nos. Então é bom que nós saibamos que Deus quer tudo isto para cada um de nós. Mas outra coisa que este homem pediu é que a mão de Deus estivesse sobre a sua vida. Amém. E eu oro para que a mão de Deus não somente esteja sobre a minha vida, mas sobre a tua vida. Sobre a vida de cada um daqueles que estamos neste momento a ouvir e daqueles que ouvirão. Nós precisamos que a direção de Deus em qualquer momento e em qualquer lugar sejam uma constante. Meu irmão, não coloques de parte a direção de Deus. Deus quer dirigir-te em todas as áreas da tua vida. Com a tua esposa, com a tua família, com os teus chefes, com os teus empregados,
com os teus negócios, com os teus trabalhos, com os teus estudos. Em todas as áreas, o Senhor quer verdadeiramente glorificar-se. E finalmente, ele pediu que Deus o livrasse do mal. Que Deus o livrasse do mal. E eu oro a Deus também, nesta hora, para que Deus vos livre, me livre, nos livre a todos do mal. Mas se Ele não permitir, o mais importante é que a minha vida e a tua vida estão nas mãos de Deus. Amém. A morte não é o fim de todas as coisas. A morte é apenas a passagem para a eternidade, para estarmos eternamente com Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo podia dizer: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa que Cristo viva em ti e através de ti, através das tuas palavras, através das tuas atitudes, através das tuas ações. E lembra-te, continua a orar, continua a pedir, mas falo para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua vontade seja feita em todas as coisas. Que Deus ricamente nos abençoe. E quero recordar-vos uma vez mais, nós estamos aqui. Alguma coisa que necessitem, sabem qual é o nosso número de telefone. Se há alguma visita de urgência, estaremos nessa disposição também de sair protegidos, guardados para o fazer. E quero pedir-vos um conselho: tenham cuidado, protejam-se. Nós não podemos ser pessoas desobedientes. Nós obedecemos às autoridades. E também cuidado, meus amados irmãos, em se sentimos algum síntoma, não contaminemos ninguém. Procuremos ajuda, mas vamos ajudar-nos uns aos outros. Vamos animar-nos uns aos outros, porque este é o princípio bíblico e acreditamos no poder da oração. Um bom dia a todos e a paz do Senhor seja com cada um de vós. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos então, neste momento, também levantar um clamor. Nós também estamos num dia especial em que muitos, a nível mundial e internacional, estão se unir para orar e jejuar no dia de hoje, portanto, por todos os efeitos da pandemia. E muito especialmente por aqueles servos de Deus também que estão a ser atingidos, rogando que Deus restaure a saúde deles. Então nós vamos agora levantar um clamor. Curva a tua cabeça onde tu estás, fecha os teus olhos, concentra-te em Deus e vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar que Deus possa intervir neste momento. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua presença, Senhor, entre nós, Deus, mesmo quando fisicamente nós estamos separados, Deus, mas nós, Senhor, estamos juntos, Deus, no mesmo Espírito, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que nos une, é o teu Espírito Santo que nos move, Senhor, e é neste momento, Senhor, nós nos unimos, Senhor, ao clamor do teu povo, Senhor, de volta de todo este planeta, Senhor, que está agora mesmo, Senhor, a levantar, Senhor, um clamor a ti, Deus. Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos muito especialmente, Senhor, colocar, Senhor, nas tuas mãos, Deus, os teus servos, Deus, os teus filhos, Senhor, que estão a ser atingidos pelo coronavírus, Deus. E neste momento, Senhor, aqueles, Senhor, que estão a sofrer na cama de hospital, Senhor, com falta de ar, Senhor, Deus meu, cujos, os sistemas do seu corpo estão a falecer, Senhor, estão a parar, Senhor, estão a deixar de funcionar, Senhor, os pulmões estão a ser invadidos, Senhor, por este vírus, Senhor. Neste momento nós levantamos um clamor, Senhor, sabendo que Tu és o Deus de todo o poder, sabendo que Tu, Senhor, não estás, Deus, surdo, Deus, que não estás indolente, que não estás insensível, Deus. Neste momento, Senhor, levantamos, Senhor, clamor, Senhor, pelo Teu servo Greg Mundis, Pai, por toda a equipa de missionários, Deus, que está debaixo, Senhor, deste flagelo neste momento, Pai Santo. Deus, também, Senhor, queremos levantar diante de
de ti, irmã Elisete Neto, Deus, para que tu continues a restaurar a sua saúde, que tu a levantes dessa cama de hospital, Senhor. Deus, restaura, Senhor, que ela possa, Senhor, dar glória ao teu nome, Senhor, no meio desta situação, Pai Santo. Deus, aqueles, Senhor, que estão entre nós, nas nossas comunidades, também aqui em Portugal, Deus, que estão infectados, Senhor, nós clamamos, Senhor. Oh, Deus, nós clamamos, Senhor, e aí, da mesma maneira de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, pedimos-te, Deus, que tu os levantes, Senhor, mas que se faça a tua vontade em todas as coisas, Pai. Tu és soberano, Senhor. Oh, Deus meu, nada escapa ao teu controle, mas nós te rogamos como povo juntos, Senhor, que te glorifiques no meio destas situações. Oramos pela tua igreja, Senhor, em todo o mundo. Continua a avivar, continua, Senhor, Deus meu, a despertar os corações no meio deste problema, Senhor, desta situação, Deus. Pai Santo, glorifica-te no meio das igrejas, levanta-nos, Senhor, potencia, Senhor, aquilo que tu tens colocado, Senhor, em cada coração, em cada família, Senhor. Deus, oh, Senhor, restaura famílias, Senhor, dentro das suas casas, Deus, relacionamentos, Pai Santo. Oh, Deus meu, faz o teu querer no nosso meio, Senhor, faz a tua vontade, Deus, sobre todas as coisas, Senhor, nós declaramos que tu reinas, que nada escapa ao teu controle, que tu estás sentado no trono, Senhor, e que tudo isto, Senhor, Deus meu, tu já conhecias, que não te surpreendeu, Senhor. Deus meu, nós confiamos em ti, sabendo, Senhor, que tu vais fazer o melhor para as nossas vidas, o melhor, Senhor, para o teu plano se concretizar com a humanidade, Deus, e confiando, Senhor, nesta firme esperança, Senhor, que nos sustenta, Deus, de que um dia vamos estar contigo, Senhor, e ali não haverá mais doença, nem mais choro, Senhor, nem mais sofrimento, nem mais separação, Deus, mas o teu amor, Senhor, tu serás a luz no meio de nós, Senhor. Deus, aleluia, obrigada por essa bendita esperança, Senhor, porque nos sustenta, Pai. Te colocamos isto tudo, Senhor, diante de ti, em nome de Jesus. Amém.